Ana de Luz movia-se com precisão silenciosa pelas longas galerias da fazenda, seus passos leves quase se confundindo com o sussurro do vento que entrava pelas frestas das paredes de barro. Seus olhos, de um âmbar profundo, percorriam com atenção cada movimento dos homens que patrulhavam os arredores, enquanto uma expressão de esperança contida escondia a raiva que fervia por dentro. Ela carregava uma cesta com roupas sujas, fingindo-se ocupada com tarefas rotineiras, mas seu coração pulsava acelerado ao ouvir o grito do capataz ordenando a castigo de um menino que tentara fugir na semana anterior. Na sombra de uma figueira próxima, ela observava o senhor Silvano, imponente e frio, sentado à sombra de uma varanda de madeira, com um cigarro entre os dedos, conversando com um dos seus aliados sobre os lucros da colheita. Seus olhos se cruzaram por um instante, e ela conseguiu captar a faísca de uma ameaça velada na expressão dele. Ana sabia que aquilo era apenas uma fachada de respeito, uma máscara que escondia a crueldade e a sede de poder daquele homem que se alimentava de opressão. Ainda assim, ela manteve a postura de calma, sorrindo com os lábios fechados, enquanto sua mente trabalhava freneticamente para traçar o próximo passo da resistência. No fundo, ela recordava os ensinamentos de sua mãe, uma mulher forte que, mesmo nas condições mais sombrias, carregava o espírito livre de uma ancestralidade indomável. A cada dia, Ana se transformava mais numa sombra que se movia com precisão, uma força silenciosa que, um dia, iria incendiar aquilo tudo. A casa grande, os senhores, o silêncio imposto. E naquela manhã de rotina, enquanto os grilhões rangiam e os olhares de medo se cruzavam, ela já começava a planejar o fogo que evaporaria a injustiça, sabendo que o momento certo viria. E ela estaria pronta para dar o passo final. Ana trocou olhares emocionados com sua mãe sob a sombra de uma árvore antiga, cujas raízes profundas pareciam sussurrar segredos de resistência ancestral. Os raios de sol filtravam-se pelas folhas, criando um mosaico de luzes e sombras que tocavam suavemente suas peles morenas, enquanto a mulher sábia, com olhos brilhantes de esperança e força, segurava a mão pequena da filha com delicadeza, como se pudesse transmitir através daquele toque toda a coragem que carregava por dentro. Ana, minha filha, lembra do que seus antepassados nos ensinaram. A liberdade nasce na resistência, na coragem de lutar mesmo quando o mundo parece desabar. Você é filha de um povo que nunca se entregou, que enfrentou o fogo, a água e o silêncio, e ainda assim permaneceu de pé, sussurrou ela, sua voz carregada de uma firmeza que parecia reverberar na terra ao redor. Ana, olhos fixos na figura firme da mãe, sentiu uma mistura de calor e frio percorrer sua espinha, uma energia ancestral que pulsava naqueles ensinamentos, fortalecendo seu espírito. Ela puxou o pouco de ar que pôde, seu coração batendo forte, enquanto as palavras de sua mãe se misturavam ao som distante dos pássaros e ao cheiro de terra molhada, uma memória viva de resistência que nunca se extinguia. Mãe, eu prometo que não vou deixar que o silêncio nos engula, que a injustiça continue a nos calar. Quero que a nossa história seja de luta eterna, que nossos filhos possam ouvir de nós que a liberdade é uma batalha que vale a pena. Respondeu Ana, com a voz trêmula, porém cheia de determinação. A mulher sorriu, um sorriso cheio de lágrimas contidas e orgulho, e puxou Ana para um abraço apertado, enquanto o vento carregava os sussurros de um passado que pulsava em suas veias. Ali, naquela sombra sagrada, elas renovaram a esperança de que um dia a resistência de seus antepassados se transformaria em fogo que queimaria todas as correntes. E Ana sentiu que, um dia, aquele fogo seria aceso com as próprias mãos, para libertar seu povo e desafiar o silêncio que tentava esmagar suas vozes há gerações. Enquanto Ana trabalhava sob o sol escaldante, suas mãos sujas de terra e suor escorrendo por sua pele morena,
Ela se aproximou de Anja, que, com os olhos arregalados e a voz baixa, contou sobre a passagem secreta escondida atrás de uma parede de pedras do lado oeste da Casa Grande. Ana, eu descobri uma saída que eles não sabem que eu sei. É um túnel antigo, usado há muito tempo pelos nossos antepassados para escapar das punições. E ainda está aberto, escondido por uma porta de madeira quase invisível, coberta de musgo e trepadeiras. Quando eles estiverem na festa de reis, eu posso te mostrar, mas é perigoso, amiga. Se os senhores descobrirem, podem nos matar sem hesitar, sussurrou Anja, os olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Ana parou por um instante, o coração acelerado, enquanto a memória da sua mãe e de sua gente se misturava à sensação de que aquela informação era uma semente de resistência, uma oportunidade de virar o jogo contra Silvano e seus capangas. Nosso momento chegou, Anja. Se pudermos usar esse túnel, podemos colocar fogo na Casa Grande, destruir os papéis que eles guardam, acender uma revolta que não possa ser apagada. Preciso que você me ajude a planejar tudo, porque agora a esperança pulsa forte dentro de mim e sei que esse segredo pode ser a nossa arma mais poderosa. Amanhã, ao entardecer, quando a festa começar, vamos nos encontrar escondidas perto do velho carvalho. E aí, com coragem, iremos fazer o que parece impossível. Acabar de uma vez por todas com esse ciclo de opressão, com o silêncio que nos sufoca há gerações. Assim, enquanto as sombras se alongavam ao entardecer, Ana sentiu seu peito pulsar forte, alimentada por aquele fio de esperança que brotava da coragem de Anja e pelo som distante das vozes de seus antepassados, que a encorajavam a não desistir, a lutar com todas as forças. A resistência, pensou ela, começava ali, naquele instante secreto, com um plano oculto que poderia incendiar não só uma casa, mas a própria história de quem ainda sonhava por liberdade. O peso do ar na fazenda parecia mais denso naquela tarde, quando Silvano, com sua voz fria e cortante, se lançou sobre um dos escravos mais jovens, chamado Pedro, acusando-o de uma falha que nem sequer tinha cometido. Silvano, com o rosto empalidecido e os olhos brilhando de arrogância, ergueu a mão pesada e, numa bofetada sonora, humilhou o rapaz na frente de todos. Você é inútil, Pedro. Como pretende ser alguém neste campo se não consegue fazer nem o básico direito? A cena se desenrolou diante de Ana, escondida atrás de uma árvore seca, suas mãos trêmulas escondendo a força que pulsava dentro dela. Ela viu os olhos de Pedro brilharem com lágrimas silenciosas, enquanto seu corpo tremia de vergonha e de dor. O coração de Ana apertou como uma pedra, uma mistura de raiva silenciosa e dor que ameaçava transbordar. Ela quis gritar, mas as palavras ficavam presas na garganta, substituídas por um silêncio sepulcral de incredulidade. A humilhação de Pedro ecoou na alma de Ana, reacendendo a ferida aberta de sua própria história de injustiça, de velhas mágoas que nunca cicatrizavam. Ela sentiu o cheiro de terra molhada e o som abafado da voz de Silvano reverberando na sua cabeça. Inútil, inútil. E naquele momento, uma faísca de determinação acendeu no fundo de seus olhos. Ela sabia que aquela cena não podia passar impune, que aquele tipo de crueldade alimentava a fogueira da sua revolta. O silêncio ao redor parecia pesar ainda mais, como se fosse uma sentença de morte para qualquer sentimento de esperança. Ana, escondida na sombra, apertou os punhos com força, sentindo a cicatriz na testa latejar. Lembrança silenciosa de uma injustiça que nunca seria esquecida. Seu peito sufocava ao ver a vulnerabilidade de Pedro, enquanto uma voz interior sussurrava que aquilo tinha que acabar, que não podia mais suportar aquele espetáculo de crueldade sem fazer algo. O instinto de resistência crescia dentro dela, uma chama silenciosa que assumia proporções maiores a cada humilhação, cada oportunidade de injustiça que ela testemunhava. O olhar de Ana se cruzou por um instante com o de Pedro, e naquele contato silencioso, ela entendeu que sua luta tinha que começar ali, naquele instante de dor,
para que nunca mais aquela cena se repetisse, para que a opressão fosse finalmente desfeita com as próprias mãos. Na penumbra de uma noite carregada de silêncio opressor, Ana se escondia atrás de uma velha árvore ao lado da casa grande, seus olhos fixos na cena de horror que se desenrolava diante dela. Sua mãe Maria, uma mulher forte de cabelos ondulados e olhos sábios, estava ajoelhada, os ombros tremendo sob a tortura de chicotes e palavras de desprezo. Silvano, o patriarca, com o rosto frio e impassível, gritava com uma voz cortante: "Se não aguenta, é melhor ir embora, sua indigna!" Enquanto isso, soldados armados seguravam Maria com força desumana, arrastando-a para dentro da casa grande, onde o som de gritos e soluços de dor se misturava ao crepitar de um fogo que começava a se espalhar pelo pátio. Ana, quase paralisada, viu uma das mãos de sua mãe alcançar uma pedra, tentando proteger o rosto, enquanto suas lágrimas se misturavam ao suor e ao medo. A cena foi se tornando mais violenta, e Ana sentiu uma raiva pulsar como um trovão, silencioso, dentro de si. De repente a porta se abriu com força, e Maria, inchada de dor, olhou fixamente para Ana, que a via cambalear, o rosto marcado por uma mistura de sofrimento e esperança. "Por quê?" A voz de Maria saiu fraca, quase um sussurro, enquanto uma gota de sangue escorria de sua testa, marcada por uma ferida recém-feita na luta por dignidade. Então, num último esforço, Maria conseguiu balbuciar: "Lembre-se de quem você é e do que somos capazes de resistir." Antes que pudesse cair, um soldado a segurou pelos cabelos e ela foi jogada contra uma parede, enquanto Ana, congelada na sombra, sentia o coração quase explodir de dor e impotência. O fogo, agora maior, refletia o incêndio na alma silenciosa de Ana, que naquele instante decidiu que sua vida seria marcada por aquele horror, que ela carregaria a cicatriz na testa e na alma como símbolo de uma luta sem descanso. A cena, de morte, humilhação e esperança perdida, se fixou nela como uma marca indelével, uma ferida aberta que precisaria ser curada com fogo e resistência, custasse o que custasse. Ana, com as mãos trêmulas e o coração pulsando forte, seguiu pelos corredores escuros da fazenda até encontrar um velho que parecia ter emergido de uma lenda esquecida. Seus passos eram silenciosos, mas o olhar carregava anos de sofrimento e resistência. O homem, com uma barba branca desgrenhada e olhos fundos que refletiam uma sabedoria silenciosa, a observou por um instante antes de falar. "Você busca algo que vai além da chama, menina. Aqui tem os segredos que poucos conhecem e que podem ser sua arma ou sua ruína." Ana, respirando fundo, aproximou-se de forma cautelosa, sentindo a poeira e o cheiro de madeira envelhecida ao seu redor. O velho virou-se, tocou uma parede, de pedra disfarçada por uma cortina de retalhos, e, com um gesto hábil, puxou uma alavanca escondida. A parede se deslocou lentamente, revelando uma passagem estreita, escura, que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Esta entrada leva a um antigo túnel de fuga usado pelos antepassados quando resistiam às invasões e ao domínio do senhor Silvano. "Aqui dentro você vai encontrar objetos que podem fazer a diferença na sua luta", falou ele, entregando a Ana uma pequena caixa de madeira rústica, repleta de ferramentas antigas, um punhal de lâmina curva, uma lanterna a óleo, pedaços de tecido resistente para esconder-se ou incendiar com precisão. Seus dedos trêmulos passaram pelas peças, enquanto o homem continuava: "Tem também documentos, cartas, provas do que Silvano esconde. Esses papéis podem ajudar a derrubar o castelo de mentiras em que ele se apoia." Ana, com os olhos arregalados, sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que ali, escondido sob camadas de poeira e medo, estava o que poderia ser sua chance de vingança, de libertação. Um fio de esperança que se entrelaçava com o risco de tudo desmoronar.
Ela olhou fixamente para o homem e, com uma determinação renovada, agradeceu em silêncio, sabendo que aquele momento marcaria o início de uma resistência que nem ela mesma imaginava até então. Na quietude tensa do escondido sob a sombra de uma árvore retorcida, Ana estudava o calendário antigo que encontrara na cabana do velho escravo libertado, marcando cuidadosamente as noites de festa na fazenda, procurando o instante exato em que a casa grande se tornaria mais vulnerável. A luz tênue da lanterna a óleo projetava sombras tremulantes sobre os papéis amarelados, enquanto ela traçava mentalmente cada passo. A hora de entrar, as vigílias, as possíveis rotas de fuga. Seus dedos finos e trêmulos seguiam o rascunho de uma estratégia meticulosa, como uma guerreira que conhece cada detalhe do inimigo enquanto seu coração pulsava forte de esperança e medo. Na noite de Reis, eles se entregam à festa, à bebida e às tradições, como se fosse uma celebração de ignorância, sussurrou ela para si mesma, ajustando a máscara de tecido resistente que esconderia seu rosto. No silêncio do campo, ela se mexia com precisão, como uma sombra viva, observando os movimentos dos criados e dos soldados que patrulhavam o perímetro. A sua atenção se fixou na janela iluminada da sala de festas, onde risos e vozes se misturavam ao som de violas e tambores. É lá que vou entrar, pensou, percebendo que precisaria da coordenação de aliados que ela ainda não tinha. Pegou o punhal de lâmina curva e o guardou na cintura, enquanto sua mente se enchia de detalhes. A fragilidade da porta dos fundos, uma passagem secreta que o antigo escravo lhe revelara, e a necessidade de criar um incêndio controlado para dispersar a atenção dos guardas. Com um suspiro profundo, ela sentiu a determinação crescer, como uma chama que alimenta a esperança de acabar com a tirania daquele homem cruel. Cada segundo era uma preparação silenciosa, uma dança de sombras e estratégias, enquanto o calendário marcava a noite que mudaria tudo. Uma noite em que Ana, com sangue nos olhos, se tornaria a protagonista de sua própria revolta, estudando cada movimento, cada risco, até que o momento chegasse, inevitável e definitivo. Ana se abaixou na penumbra do barracão, os dedos ágeis mexendo entre pedaços de tecido rasgado, restos de panos usados e pequenos pedaços de madeira que ela havia guardado com cuidado por semanas. Cada objeto tinha um propósito silencioso, uma peça do quebra-cabeça na sua cabeça tumultuada, uma esperança de que tudo pudesse dar certo. Ela segurava um frasco de óleo que roubara de uma despensa escondida. O cheiro forte de combustível lhe dava uma sensação de poder e perigo ao mesmo tempo. Seus olhos brilhavam na escuridão, enquanto seu coração pulsava rápido, nervoso, mas determinado. Do lado de fora, a voz de João vinha em sussurros desesperados. Ana, você tem certeza? Se der errado, não vai sobrar pedra sobre pedra aqui. Você pensa bem, mulher. Ela levantou um dedo para silenciá-lo, com a voz baixa mas firme. Tenho que fazer isso, João. Não é só por minha mãe, é por todos que ainda sofrem lá dentro. A hora chegou. Sei dos riscos, mas não posso mais esperar. Seus olhos se fixaram na passagem secreta que o velho escravo lhe revelara. Um pequeno buraco na parede que levava até uma antiga sala de armazenamento quase esquecida pelo tempo. Com movimentos rápidos, Ana enfiou uma pequena tocha improvisada, feita de um pedaço de pano embebido em óleo, apoiou na ponta de uma madeira seca e acendeu. O fogo lambeu a ponta com uma intensidade arriscada. Ela sabia que, ao acender aquela fagulha, tudo mudaria. Sentiu o calor forte subir pelo braço, a respiração acelerada, enquanto seu corpo se preparava para o ato final. Antes de partir, virou-se para João, que a observava com olhos arregalados, e sussurrou. Quando a luz subir, não olhe para trás. Apenas corra! A cena parecia congelada numa mistura de esperança e medo, o silêncio carregado de uma tensão que prometia explodir a qualquer momento, enquanto ela segurava o punhal de lâmina curva, pronta para transformar a sua dor em
fogo e liberdade. Na penumbra silenciosa do que restara da antiga senzala, Ana se ajoelhou, os olhos fixos na chama tremeluzente da vela que iluminava seu rosto, marcado por cicatrizes invisíveis de dor e esperança. Seus dedos tremiam levemente ao segurar o punhal, enquanto sua mente se dividia entre o desejo ardente de vingança e o medo de que, ao destruir tudo, pudesse perder também sua humanidade. Ela murmurou baixinho, quase como uma oração. Será que vale a pena, Ana? Será que essa fúria toda não vai te consumir por completo? Sua respiração ofegante carregava uma mistura de ansiedade e determinação. E o som do vento sussurrando entre as frestas da parede antiga parecia tentar diluir seus pensamentos. O coração pulsava forte, quase como um tambor de guerra, enquanto ela refletia sobre a resistência de seu povo, as rituais ancestrais que carregavam força e coragem há gerações. Minha mãe nunca quis que eu fosse uma escrava até o fim, ela pensou, lembrando-se do olhar firme da mulher que fora brutalmente arrancada de seu mundo. Se eu não fizer nada, eles vão continuar a destruir nossas raízes, nossas histórias. Não posso permitir que tudo isso desapareça, como poeira ao vento. Com um olhar fixo na passagem secreta, Ana respirou fundo, sentindo o cheiro de terra, de madeira queimada e esperança. Quando a luz subir, João, ela sussurrou ao silêncio da noite. Não olhe para trás. Corre, corre como se fosse a única forma de salvar nossa alma. Seus dedos apertaram o punhal, enquanto uma lágrima silenciosa escorria pelo rosto, misturando-se à poeira da sua luta. No instante em que acendeu a fagulha, uma faísca de coragem se acendeu dentro dela. Uma certeza de que, embora o medo ameaçasse engolir sua alma, a força de sua cultura, a memória de sua mãe e a vontade de libertar seu povo seriam seu escudo na noite que viria. E, ao se levantar, com o coração pesado, ela percebeu que a verdadeira vingança não era apenas destruir a Casa Grande, mas transformar sua dor em uma chama que iluminaria o caminho de todos que ainda resistiam às correntes da opressão. Ana se aproximou de Anja numa esquina escondida entre árvores retorcidas e velhas trepadeiras, a noite envolta em um silêncio carregado de tensão. Seus olhos brilharam com determinação enquanto sussurrava, quase como se temesse que o vento levasse suas palavras embora. Anja, precisamos de você. É fundamental que ninguém saiba do que estamos tramando, senão tudo pode desmoronar antes da hora. A curandeira assentiu, suave, enquanto seus dedos traçavam no ar símbolos ancestrais, desenhos que só quem conhecia bem a cultura indígena e africana conseguiria decifrar. A cada traço, Ana sentia a força das raízes que carregava, a esperança de libertar seu povo. Quando os sinais forem feitos, João saberá que é hora de agir, completou Ana, apontando para uma folha que trazia desenhos de uma cruz invertida e de uma serpente entrelaçada, símbolos que remetiam à resistência e à transformação. Anja pegou uma pedra marcada com um símbolo de fogo e assentiu, seus olhos marejados, mas firmes. Cuidado com a retaliação, Ana. Silvano é astuto e quem sabe o quanto ainda guarda na manga. O que vocês vão fazer é uma batalha, não só contra o fogo, mas contra o silêncio de anos de opressão. Ana respirou fundo, sentindo as mãos trêmulas, porém cheias de força. Seja qual for o preço, não podemos mais aceitar a submissão. Nosso silêncio virou poeira, mas essa noite vai trazer o som da revolta. Quando a luz subir, João vai entender o que fazer. Até lá, mantenha o segredo. Esconda o que ouvir, o que ver. Nosso pacto é com a esperança, Anja, com nossas raízes, com nossa história. Enquanto a lua cheia se escondia por entre nuvens pesadas, Ana fez um sinal com a cabeça, e ambas se despediram com um abraço curto, como se carregassem o peso de um segredo antigo, um pacto de resistência que rasgaria o véu de silêncio que cercava a fazenda.
Cada passo que davam na direção oposta parecia mais carregado de destino do que de medo, conscientes de que na noite que viria, o fogo de suas almas, unido ao espírito ancestral, acenderia uma revolta que jamais seria apagada. Na véspera da noite de Reis, Ana se encontrava na penumbra de um canto escondido da senzala, ajustando com cuidado a passagem secreta que tinha descoberto meses antes. Uma passagem antiga, quase esquecida, usada outrora por seus antepassados para escapar das garras da opressão. Seus dedos trêmulos tocam as paredes de barro, sentindo a textura áspera, enquanto revisa cada detalhe do caminho invisível, garantindo que a passagem estivesse livre de obstáculos e bem escondida sob uma camada de folhas secas e pedaços de tecido velho. No silêncio quase absoluto, ela ouve o bater acelerado do próprio coração. Enquanto a brisa fria da noite entra pelas frestas, carregando o cheiro de terra molhada e de esperança misturada ao medo. Seus olhos âmbar refletem a luz da lua, cheia, agora encoberta por nuvens pesadas, e ela sussurra baixinho para si mesma quase como um feitiço. Se tudo der errado, essa é nossa única saída. Seus dedos encontram uma pedra oculta sob uma pedra maior, um pequeno pedaço, de ferro que tinha escondido dias antes, suficiente para acender a fogueira que incendiaria a casa grande e libertaria sua alma de anos de dor. Ela respira fundo, tentando conter a ansiedade que ameaça transbordar, enquanto ajusta a mochila improvisada, cheia de pedaços de carvão, óleo vegetal e pedaços de pano embebidos em cera de abelha, materiais que preparou na clandestinidade, sob o olhar atento de Anja, que lhe entregou um olhar de cumplicidade e esperança. Hoje é o dia, Anja. Não posso mais esperar. Se o fogo pegar, não há como parar. Mas preciso que vocês fiquem escondidas, longe do caos. Se Silvano pensar que tudo foi planejado por nós, terá mais medo de reagir. A amiga acena com a cabeça, suas mãos trêmulas segurando uma pequena boneca de palha, símbolo de resistência ancestral, que Ana carregava como amuleto. A noite parece se fechar ainda mais, carregada de silêncio e expectativa, enquanto Ana se ajoelha por um instante, fitando o céu carregado de nuvens densas, e murmura uma prece antiga, de força e coragem, relembrando as palavras de sua mãe. Nossa luta não é só por nós, mas por toda a nossa gente, por nossos ancestrais que resistiram antes de nós. Então, com um movimento decidido, ela se levanta lentamente, ajustando a capa de tecido rasgado que a protege do frio, e se prepara para mergulhar na escuridão, sabendo que a hora da ação se aproxima e que o seu destino, moldado por anos de sofrimento e esperança, vai ser selado naquela noite, com o fogo que queimará não só a casa grande, mas também as correntes invisíveis que mantêm sua alma presa. Na noite silenciosa em que a esperança e o medo se encontraram numa dança silenciosa, Ana deslizou pelo quintal da fazenda, sua figura encoberta por um manto rasgado, quase invisível na penumbra da noite de Reis. Seus passos eram leves, quase como um sussurro de resistência, enquanto se infiltrava entre os convidados que se aglomeravam na festa na casa grande, onde luzes bruxuleantes lançavam sombras dançantes nas paredes de taipa e madeira. O som de risos abafados misturava-se ao tilintar de taças de vidro, mas Ana tinha os olhos fixos em Silvano, o senhor frio que ria de maneira forçada junto aos seus aliados, enquanto uma sombra de arrogância pairava sobre seu rosto. Ela o observava de longe, percebendo seu movimento atento, sua postura de quem pensa que tudo está sob controle, enquanto seus dedos trincavam uma pequena boneca de palha, símbolo ancestral de resistência, que carregava escondida na manga do vestido. De repente, uma porta se abriu discretamente na parte de trás da casa grande, revelando uma passagem oculta. Uma antiga trilha secreta que ela conhecia desde os tempos de escrava, descoberta graças às histórias do ex-escravo libertado que lhe confidara detalhes há semanas. Ana respirou fundo, sentindo o cheiro de madeira queimada e flores do campo,
enquanto se aproximava lentamente da entrada, seus sentidos aguçados por anos de sofrimento e esperança. Com um movimento preciso, ela acendeu um pedaço de pano embebido em óleo que guardava dentro de uma garrafa escondida e o lançou na direção da varanda, onde as chamas começaram a lamber as paredes de madeira, iluminando o céu pesado de nuvens densas. Silvano virou-se de repente, os olhos arregalados de surpresa, enquanto gritos de confusão se espalhavam pelo ambiente. Ana, escondida na sombra, observava o caos se instalar, seu coração acelerado batendo forte. Ela sabia que aquele momento era o ápice da sua luta, uma vingança que queimaria não só a Casa Grande, mas também o peso de anos de opressão. Agora ou nunca, sussurrou consigo mesma, enquanto se deslocava com cuidado entre os tentáculos de fumaça e fogo, pronta para desaparecer na escuridão, deixando para trás o símbolo de uma tirania que ela finalmente destruía com o fogo de sua coragem. Quando a festa atingiu seu auge, Ana se moveu com uma precisão silenciosa, quase como uma sombra que se esgueira pela madrugada. O som de risos e música enchia o ar pesado, enquanto ela se infiltrava entre as figuras embriagadas e distraídas, levando na mão um pequeno recipiente com óleo e fósforos que ela escondia sob o vestido rasgado. Seu coração acelerava, pulsando, forte como um tambor de guerra ao pensar no que estava por vir. "Agora é a hora!" sussurrou ao mesmo tempo em que se aproximava de uma das janelas laterais, encontrando uma brecha na vigilância de um vigia distraído. Com mãos trêmulas, acendeu o fósforo, sentindo a ponta queimar, enquanto o brilho alaranjado refletia em seus olhos determinados. No instante seguinte, lançou o fogo na direção de uma pilha de palha acumulada junto à varanda, onde se preparava uma ceia improvisada de frutas e aguardente. As chamas começaram a lamber as madeiras, se espalhando com uma voracidade silenciosa, enquanto Ana se retirava para os fundos da casa, lutando contra o medo de que o incêndio saísse do controle. Queima logo!" Balbuciava num sussurro, desesperado, enquanto seu corpo se escondia na penumbra, observando uma bola de fogo gigante subir ao céu, iluminando as nuvens densas e pesadas que ameaçavam chover. No entanto, sua preocupação crescia. Ela sabia que, apesar de seu objetivo ser destruir o símbolo de opressão, poderia acontecer de o fogo escapar das suas mãos e acabar levando vidas inocentes. Seu olhar vasculhava as janelas e portas, procurando por sinais de caos, por alguém percebendo sua ação. O tempo parecia se dilatar, cada segundo uma eternidade de suspense. Ela escutou uma gritaria distante, um grito de alguém que percebeu o que acontecia e seu corpo se enrijeceu. "Vai desabar tudo. Eu não posso deixar isso acontecer", pensou, lutando contra as lágrimas enquanto o fogo avançava, devorando lentamente a Casa Grande, numa dança de destruição que ela alimentou com uma mistura de esperança e medo, sabendo que naquele momento tinha finalmente jogado sua última carta na tentativa de libertar sua alma e sua gente do jugo cruel dos senhores. No meio do caos, ardente e fumaça que preenchia o ar pesado, Ana avançou com passos firmes e silentes, olhos fixos na figura de Silvano, que tentava desesperadamente escapar pelo corredor lateral, seus olhos arregalados de medo e surpresa. A chama crepitava ao seu redor, iluminando seu rosto pálido enquanto ela se colocava na sua frente, bloqueando o caminho com uma determinação que parecia queimar mais forte do que o próprio incêndio. "Você não vai escapar, Silvano", ela sussurrou, a voz carregada de uma força silenciosa e de uma raiva que lhe rasgava o peito. Sua mão começou a tremer, mas ela seguiu firme, puxando uma pequena faca escondida na cintura, enquanto o homem tentava recuar, balbuciando palavras de pavor. "Você achou que ia continuar brincando de Deus, manipulando vidas sem consequência? Hoje, a justiça que tanto negou vai te encontrar aqui, na cinza que você criou." Com um movimento rápido, Ana segurou o braço de Silvano
impedindo sua fuga, uma mistura de suor, fumaça e lágrimas escorrendo pelo rosto dela enquanto ela sentia o calor abrasador do fogo ao seu redor. Você matou minha mãe, matou meu povo, e agora vai pagar o preço pelo seu crime, ela declarou, a voz tremendo de emoção, mas firme, enquanto a chama começava a refletir nos seus olhos âmbar. Silvano tentou se soltar, mas ela o segurou com força, puxando-o para perto, num confronto silencioso de justiceira e tirano, ambos envoltos na dança mortal das cinzas e do destino. Ela sentiu o cheiro de carne queimada e esperança desvanecendo, enquanto a atmosfera se tornava um quadro dramático de vingança viva, uma cena que marcaria para sempre o fim de uma era de injustiça e o início de uma revolta que ninguém poderia apagar. A Casa Grande, envolta em uma cortina de fumaça espessa e cinzenta, parecia um monstro adormecido que finalmente despertara para a sua própria destruição. Ana, com o coração acelerado e os punhos cerrados, se posicionou na sombra do portão de entrada, enquanto as chamas devoravam lentamente a estrutura de pedra e madeira, refletindo um brilho alaranjado nos seus olhos âmbar carregados de raiva. Ela ouviu o urro de Silvano, desesperado e desesperançoso, tentando escapar do caos que ela mesma ajudara a criar. Mas seus passos apressados eram inúteis diante do fogo que avançava implacável. Você matou minha mãe, seus porcos! Agora morra na sua própria mentira! Gritou ela, a voz tremendo, mas carregada de determinação. O ar pesado de fumaça e enxofre entrava por seus pulmões enquanto Ana se aproximava, com a pele marcada pelo calor, seus olhos fixos na figura de Silvano, que tentava desesperadamente abrir uma porta lateral na esperança de escapar pelo jardim. Mas ela foi mais rápida. Lançou uma pedra quente, quebrando uma janela e fazendo a fumaça invadir o interior da Casa Grande. Silvano tentou se esconder atrás de uma mesa, mas Ana, com uma força que parecia de outro mundo, entrou no salão, suas mãos sujas de fuligem e lágrimas, segurando um pedaço de ferro enferrujado. Hoje todos vocês vão pagar pelo que fizeram com meu povo, minha família. A justiça que negaram a mim vai queimar com vocês, sussurrou com voz firme, enquanto o fogo se espalhava, consumindo tudo ao seu redor. Silvano tentou buscar algo para se proteger, mas o calor era insuportável, sua pele derretida, enquanto seus olhos refletiam a destruição que ela mesma provocara. Ana, de pé entre as cinzas e escombros, sentiu o peso de um silêncio mortal, até que as chamas engoliram a última esperança daquele sistema de opressão, deixando apenas a lembrança de uma revolta que ninguém poderia apagar. Ana deslizou, silenciosamente, pelo sistema de fuga que tivera a astúcia de preparar durante meses, escondida nos recantos sombrios da fazenda, cada passo marcado pelo ritmo acelerado do coração e pelo eco de seus próprios pensamentos. A fumaça ainda pairava, no ar, carregada do cheiro de madeira que se desfazia e de esperança que se misturava ao medo. Seus olhos âmbar brilhavam na penumbra, enquanto sua respiração se tornava mais pesada e a adrenalina pulsava nas veias, lembrando-lhe que cada movimento podia ser sua última chance de escapar de uma sentença cruel. No entanto, uma inquietação profunda a invadia, uma mistura de alívio pela destruição que acabara de promover e de arrependimento por saber que por trás da fumaça e do fogo havia vidas inocentes que também poderiam pagar o preço de sua revolta. Ela parou por um instante ao alcançar uma saída escondida e de lá olhou para trás, vendo as labaredas devorando a Casa Grande, refletindo a fúria de anos de injustiça. Com as mãos trêmulas, mas determinada, Ana sussurrou para si mesma. Foi necessário. Foi a única forma. Seus olhos marejaram ao ouvir o sussurro do vento carregando as cinzas do que um dia foi um símbolo de opressão. Ainda com os pulmões ardiam de fumaça, ela se lançou na escuridão da noite, sentindo o peso da devastação que deixara para trás,
Uma mistura de alívio por ter libertado sua alma da prisão, arrependimento pelo que perdeu e uma esperança amarga de que aquele ato de fogo pudesse ser uma centelha de mudança, uma semente de resistência que, um dia, poderia florescer em uma sociedade livre. Cada passo era uma luta contra o medo, contra o que poderia acontecer se fosse descoberta, mas também uma afirmação de sua força silenciosa, de sua vontade de transformar dor em revolta e opressão em liberdade. A floresta a acolheu em seu abraço escuro, enquanto ela desaparecia entre árvores, levando consigo o eco de um ato que mudaria para sempre o rumo daquela história marcada por sofrimento, resistência e a esperança sombria de uma manhã nova. Na penumbra de uma manhã silenciosa, Ana se escondia atrás de uma pilha de caixas velhas, suas mãos tremendo enquanto segurava um punhado de papéis amarelados, cobertos de anotações secretas e registros proibidos. O coração acelerado pulsava forte, como se pudesse escapar do peito, enquanto seus olhos faiscavam de determinação. Ela sabia que aquele momento era crucial, que suas ações podiam significar a diferença entre liberdade e condenação. Com movimentos rápidos, ela pegou uma vela e acendeu-a discretamente, o brilho fraco iluminando o rosto carregado de tensão. No canto da sala, uma velha caixa de madeira escondia um conjunto de documentos que revelavam os segredos mais sombrios de Silvano. As alianças ilícitas, as ameaças contra os mais fracos, o esquema de exploração que sustentava o império de opressão. Ao ouvir passos se aproximando, Ana se escondeu atrás de uma porta entreaberta, segurando a respiração. Era João, o jovem fazendeiro que há semanas vinha trocando telegramas cifrados com ela, um símbolo de esperança na escuridão. "Precisamos agir hoje à noite", sussurrou ele com a voz carregada de urgência. "Se conseguirmos expor tudo, Silvano não terá mais como esconder seus crimes." Ana assentiu, seu rosto expressando uma mistura de medo e coragem. Com uma sacola vazia, ela começou a recolher os documentos, enquanto o som de uma porta se fechando ao longe indicava a chegada de alguém. A tensão aumentava a cada minuto, cada movimento carregado de risco, mas ela sabia que era a sua única chance de desmantelar aquela rede de mentiras. Quando a noite caiu, com o céu encoberto por nuvens densas, Ana saiu de sua toca, determinada a liderar uma resistência clandestina que, com coragem e inteligência, iria divulgar as provas, denunciar Silvano e libertar seu povo do jugo da mentira. Assim, numa mistura de medo e esperança, ela deu o passo final rumo à revolução silenciosa que começava a tomar forma sob o véu da escuridão. Ana caminhava lentamente pela estreita rua de terra batida, a pele marcada pelas cicatrizes que carregava como se fossem medalhas de sua resistência. O sol já se punha, tingindo o céu de tons avermelhados que pareciam refletir suas feridas e sua esperança ao mesmo tempo. Cada passo era uma mistura de medo e determinação, enquanto ela carregava nas costas a mochila com os documentos que poderiam desmantelar a estrutura de opressão que Silvano construíra com sangue e mentiras. No rosto, a expressão de quem venceu uma batalha silenciosa, mas sabia que a guerra por liberdade ainda não havia acabado. Seus olhos âmbar, intensos e carregados de uma força ancestral, buscavam a comunidade que agora a reconhecia como símbolo de resistência. Ao chegar à pequena clareira onde os mais velhos se reuniam, Ana parou por um instante, respirou fundo e olhou para o céu escurecendo. "Hoje, não foi só a casa grande que incendiamos", sussurrou ela, a voz carregada de emoção, enquanto mãos trêmulas seguravam os papéis espalhados na sua frente. "Que as nossas vozes ecoem mais alto do que qualquer fogo, que nossas histórias nunca mais sejam escondidas. Com o sangue de nossas ancestrais, prometo que cada documento vai abrir os olhos que ainda insistem em olhar para o lado, que cada símbolo que decifrei seja uma ferida que se cura na luz da justiça." Seus lábios tremeram, mas ela manteve a postura firme,
como uma guerreira que, apesar do cansaço e da dor, sabe que sua luta é por todos que ainda sofrem na sombra da opressão. As pessoas se aproximaram, tocando suas mãos e oferecendo palavras de esperança, enquanto ela, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto marcado, deu o primeiro passo para uma nova vida. Uma vida de resistência, de coragem e de esperança, onde a memória da mãe, do povo e das atrocidades que enfrentaram se tornaram a força que impulsionaria a caminhada rumo à liberdade verdadeira.